Ciro Miranda, altera a Lei nº 7.492, de 10 de junho de 1986, para prever que furtos e roubos contra instituições financeiras são crimes contra o sistema financeiro nacional e definir a competência da Polícia Federal para a investigação. Autoria, senador Eunício Oliveira. Relatoria, senador Ciro Miranda. Favorável ao projeto. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Com a palavra o relator. Agradecendo inicialmente ao nobre senador Lindenberg e aos colegas pela inversão de pauta. O projeto de lei do Senado, PLS, número 300 de 2011, de autoria do senador Eunício de Oliveira, altera a lei de número 7.492, 16 de junho de 1986, para prever os furtos e roubos contra as instituições financeiras sejam considerados crime contra o sistema financeiro nacional e para definir a competência da Polícia Federal para a investigação. Em justificação, o autor argumenta que os artigos 109, 4 e 144 do parágrafo 1º da Constituição não se encontram em harmonia no que se refere à competência federal para apurar, a julgar crimes. Os crimes praticados contra o sistema financeiro nacional são de competência da Justiça Federal, por força de uma lei ordinária, mas não necessariamente são de competência da Polícia Federal. Assaltos a instituições financeiras não são considerados crime contra o sistema financeiro e a Lei 7.492, 16 de junho de 1986, objeto do presente projeto de lei, que cuida dos crimes contra os sistemas financeiros. Argumenta finalmente o autor que a instituição financeira desempenha funções sociais claras, garante a circulação da moeda, oferecem créditos e serviços de investimento e poupança, etc. Se, por exemplo, uma instituição financeira privada for à falência ou for roubada e não conseguir repor as carteiras de seus clientes, a União precisará garantir a reposição de parte dos valores depositados em caderneta de poupança. Ou seja, elas operam com os interesses públicos, tanto a lei de número 10.446, de 8 de maio de 2002, que trata das infrações penais de repercussão interestadual ou internacional, que exigem repressão uniforme e que podem vir a ser investigadas pela Polícia Federal, mesmo que de competência primária estadual, inclui em seu rol o roubo de bens e valores de instituições financeiras transportados em operação interestadual ou internacional, artigo 1º e 4º. Portanto, convém que a Polícia Federal investigue os casos de assaltos às instituições financeiras, pois deve ser pressuposto interesse da União na segurança do sistema financeiro nacional. A proposta foi inicialmente despachada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Porém, antes daquela comissão deliberar sobre a matéria, foi aprovado em 12 de dezembro de 2012 o requerimento de número 963 de 2012, de autoria do senador Humberto Costa, a fim de que a proposta fosse encaminhada também à Comissão de Assuntos Econômicos para análise no mérito, ficando a cargo da CCJ a decisão terminativa. Análise. Quanto ao mérito, do ponto de vista econômico, concordamos com os argumentos apresentados pelo autor da proposta, senador Eunício Oliveira, particularmente com o entendimento de que os furtos e roubos contra instituições financeiras, dadas suas características e repercussões socioeconômicas, extrapolam os limites territoriais do local onde ocorrem, possuem nítido caráter nacional e são de relevante interesse público e, nessas condições, exigem, sim, repressão uniforme. A propósito, segundo a Federação Brasileira dos Bancos, FENABRAN, foram registrados em 2011 mais de 2.000 ataques a caixas eletrônicos em todo o país, com mais de 200 casos com uso de explosivos, índice altamente preocupante, especialmente se considerarmos que 27% dos caixas eletrônicos estão instalados fora das agências bancárias e que a maioria dos terminais de autoatendimento ATM estão localizados no interior ou próximo a estabelecimentos comerciais. Nesse contexto, consideramos que a proposta confere maior eficiência ao combate a crimes contra a instituição financeira e contribui para a maior estabilidade do sistema, motivo pelo qual não temos nada a opor do ponto de vista econômico. Voto. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto-lei de número 300 de 2011. Sala de comissão, senador Ciro Miranda, o relator. Obrigado, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação o relatório do senador
Ciro Miranda. Senhor presidente, pelo Senador relatório Petacci. vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Vai. Certo. Porque o artigo 258 do Regimento Interno, e o senador Ciro está com razão, aqui nós poderíamos pedir a juntada, Eu peço silêncio à comissão. pedir a tramitação conjunta nos termos do 258 com a comissão especial do Código Penal que já apresenta o relatório esta semana. Lá na CCJ tomaríamos esta providência. O senador Ciro concorda inteiramente com o relatório por ele elaborado. Em votação, então, o relatório do senador Ciro Miranda. Os senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI, favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa.